E nessa terceira parte, continuaremos a nossa conversa com o Dr. Carlos Felipe. Vamos conversar sobre isso? Um ponto importante que nós devemos falar sobre a questão dos fatores de risco envolve a questão das informações. Se hoje nós podemos falar sobre o suicídio, é porque temos hoje mais informações do que tínhamos no passado. Se imaginarmos que o suicídio é alguma coisa que fica invisível na sociedade, que não fica bem registrada nos serviços de saúde, que as famílias pedem para não registrar uma tentativa de suicídio, ou se ocorrer um óbito por suicídio, então o suicídio fica escondido. Então, as informações não são amplamente divulgadas. E isso faz também com que se façam análises equivocadas sobre a questão das informações. Um exemplo, claro. A taxa de suicídio no Brasil é em torno de 5,5 por 100 mil habitantes, considerada uma taxa baixa. Considerada uma taxa baixa pela Organização Mundial de Saúde. Taxas altas seriam acima de 10 por 100 mil. Mas quando nós falamos que estamos lidando com uma taxa de 5,5 por 100 mil, nós estamos falando de uma taxa média. O que significa isso? Essa é a taxa da população masculina, feminina, em todos os estados brasileiros. É uma média. Agora, se nós formos olhar essa taxa e vemos de onde que ela vem, nós vamos observar que, por exemplo, 4 vezes mais suicídios ocorrem na população masculina que na feminina. Então nós já sabemos que a população de maior risco é a população masculina. Nós observamos que em algumas que ocorre mais na população idosa e agora uma tendência na população mais jovem. Então nós consideramos que tanto a população idosa quanto esta população mais jovem, em torno de 20 a 30, hoje tem uma tendência a um aumento na taxa de suicídio. Ela ocorre em algumas cidades mais que em outras cidades. Algumas cidades têm taxas baixas de suicídio, mas tem umas que têm taxas bastante altas, como por exemplo Porto Alegre, que tem uma taxa na população jovem acima de 19 por 100 mil. Então, é importante que a gente possa olhar essas informações todas, fazer uma análise crítica das informações, não análises que não possam nos dar informações suficientes, para que nós possamos imaginar quem são as populações de maior risco e quem são aquelas que a gente deve intervir. Em relação aos jovens, é importante entender que os jovens eles estão dentro de estruturas familiares. As estruturas familiares elas podem ter maior ou menor flexibilidade. Isso tem vários trabalhos apontando nesse sentido. Tem estruturas familiares que são mais fechadas, que têm menos capacidade de se adaptar a mudanças. Tem aquelas que já são mais abertas, com maior capacidade a mudanças. Por que capacidade a mudança é um fator de proteção? Porque mudanças, nós humanos somos bastante adaptáveis. Estamos aqui há milhões de anos em cima desse planeta, com todas as dificuldades, passando por todas as situações que já passamos, estamos aí. Então, podemos dizer que nos adaptamos, estamos nos adaptando há milhões de anos. Todos os processos de adaptação, eles necessitam de tempo. Então, se você tem numa estrutura familiar, uma estrutura mais aberta, uma estrutura que a comunicação entre as pessoas dessa família se dá de uma forma clara, transparente,
você está protegendo essa estrutura familiar e todos os seus membros, todos aqueles que estão vivendo ali, né? E isso pode ser uma família, pode ser uma escola, pode ser um trabalho, mesma coisa. E você permite que, quando ocorra alguma coisa naquela estrutura, que pode ser uma perda financeira, né? Uma falência, ou pode ser uma declaração de algum membro da família falando a respeito da sua sexualidade, por exemplo, ou de qualquer outro tema tabu, essa família pode aceitar aquilo, ou pode discutir, aceitar, pode não aceitar de início, mas ela pode discutir, pode ter uma flexibilidade maior a uma conversa sobre o assunto. Aquelas famílias que são fechadas, em que a comunicação não se dá de uma forma aberta, em que existem segredos muito grandes. O segredo é importante, porque às vezes o segredo pode ser extremamente tóxico, tão tóxico quanto qualquer droga. Porque o segredo às vezes é uma mentirinha que diz: ninguém está sabendo, mas está todo mundo sabendo daquilo. Então é uma declaração, é uma comunicação não clara, não transparente. Então, se você tem essas condições, o indivíduo consegue se adaptar e diminui o seu sofrimento. Se você, pelo contrário, tem famílias extremamente rígidas, que não têm facilidade com essa adaptação, famílias em que se ouve aquela história de que assim, na nossa família é assim, na nossa família é assim, na nossa família é assim. Ou seja, já existe uma bandeira que todo mundo tem que ser assim nessa família, ela não permite uma maior flexibilidade. E as pessoas crescem, as gerações vêm, as histórias mudam, as cidades mudam, e os jovens, por exemplo, conseguem falar de umas coisas, não conseguem falar em outra. Hoje em dia eles tem a internet, que é um ambiente em que eu percebo que muitos estão falando das suas dores. Então, nesse sentido, o risco para essa população pode ser intermediado por situações mais flexíveis. Então, é um fator de proteção quando você consegue que as pessoas, dentro de às vezes pode não ser dentro da família, isso pode se tornar impossível por alguns aspectos. Impossível, quando eu digo, precisaria de um esforço muito grande, mas pode funcionar para outras redes sociais, né? Mas mesmo com outras redes sociais, mesmo aqueles que às vezes têm amigos e não conseguem encontrar ou têm vergonha de falar alguma coisa que está sofrendo,